encontrar o Sol no signo de Touro. Capricórnio surge no horizonte. Resultado: vamos tocar as pessoas com emoção, criar polêmica, renovação e vencer um desafio. Não, esse Globo Repórter não foi feito por Zora e Onara. É que esta noite entramos no mundo da astrologia. Até que ponto você pode confiar nas previsões dos astros? Em tempos de crise, a cotação dos astros anda alta. Muita gente recorre ao mapa astral para entender o presente e decifrar o futuro. Ouvir estrelas virou profissão. As previsões já são feitas em computador. E o mapa astral serve para tudo. Até para explicar por que Zélia Cardoso de Mello casou-se com Chico Anísio. Em São Paulo, empresas usam o mapa astral para escolher funcionários. Na Bolsa de Nova York, investidores fazem fortuna seguindo as dicas dos astros. E na Inglaterra, um astrônomo encontra a explicação científica para a influência dos planetas e das estrelas na vida humana. Escorpião. Logo você estará contente. Aquela notícia vai chegar. Capricórnio. Algumas pessoas discordarão dos seus planos. O importante é que você pensar. Número 18. Aquário. É tempo de pensar no seu. Todo dia a gente abre o jornal e simplesmente não resiste a dar uma olhadinha no horóscopo. Aquilo que, de acordo com poucas linhas, os astros pronunciam sobre o nosso destino. Na saúde, no dinheiro, no amor. O signo desse mês é Touro. E essa previsão diz que os nativos de Touro hoje podem esbarrar de frente com uma grande paixão. Mas dá para acreditar mesmo nisso só porque está escrito aqui e lá nas estrelas? Não. Sim, acredita. Um pouco. Às vezes. O futuro é impossível alguém adivinhar. Já me disseram que ia ficar milionário, até hoje estou esperando. Encontrou seu grande amor pelos astros? Para quem leva a sério, a astrologia não é apenas um punhado de previsões que servem ao mesmo tempo iguaizinhas para milhares de pessoas. Ao contrário, os estudiosos da astrologia entendem que a mensagem dos astros é única, uma para cada um. E definir o seu signo, por exemplo, é um processo um pouco mais complicado do que simplesmente ver em qual das 12 constelações do zodíaco cai o seu aniversário. Este bebê é uma menina e nasceu às 6h54 da manhã no Rio de Janeiro. Neste momento, de acordo com a astrologia, os astros começaram a influir na vida dela. Daniele nasceu no dia 20 de março, no alvorecer de mais um ano astral, quando o Sol entra em Áries, o primeiro dos 12 signos do zodíaco. Esta posição representa o signo solar da menina. Para os astrólogos, o signo solar define o jeito como as pessoas veem o mundo. Na hora do parto, a constelação de Áries estava na linha do horizonte. Por isso, Áries é também o signo ascendente de Daniele. Vai influir na maneira dela agir na vida. Áries, o carneiro, é o signo da força. Seu elemento é o fogo. E o planeta regente é Marte, o deus da guerra. Essas características podem marcar a personalidade de Daniele, como revela a astróloga Mônica Horta, que fez um mapa astral da menina. Ela tem essa energia ariana, ela tem uma coisa de impulso, de entusiasmo, de força. Não vai ser mansinha não, viu, mamãe? Não espera não, porque vai chorar forte, vai reclamar as coisas dela, vai querer logo. Daniele é ariana, mas seu destino será diferente do de outras pessoas nascidas sob o signo de Áries.
A diferença é por causa da combinação dos astros no mapa. O astrólogo usa também a posição da Lua, que estará normalmente num signo diferente do Sol. De tal modo que uma pessoa que está em casa agora, por exemplo, que fosse do signo de Áries, poderia pensar que era igual a qualquer outro Áries. Isso não se dá porque pode acontecer que o outro Áries tenha Lua em Capricórnio, em Libra, o que faz uma diferença de um para o outro. No mapa de Daniele, a Lua, que comanda a emoção, está no signo de Libra. Isso pode fazer dela uma pessoa muito sensível. Daniele nasceu diante das câmeras, e isso também aparece no mapa. Mercúrio, o planeta da comunicação, está no ascendente, e Urano, que rege as telecomunicações, no meio do céu. As duas posições revelam a imagem que a pessoa mostra para o mundo. Então nasceu para ser jornalista? Não. Né? Aí, o que a gente pode ver por aqui é que essa questão da comunicação é uma questão importante. Ela pode até ser uma ótima jornalista, mas, na verdade, ela pode ser muito mais do que isso. E o que você deseja para a vida da Daniele? É o desejo de melhor para minha filha. A ideia de que os astros influenciam a vida dos homens é muito antiga. Nasceu 4.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, para lá de Bagdá. Ali, naquela época, o céu era mais limpo e as estrelas mais visíveis aguçavam a imaginação do homem. Os antigos observaram que a posição dos astros influía na natureza, nas estações do ano, nas marés, nas colheitas. E acharam que se acontecia sempre assim, os astros interferiam também na vida dos homens. Porque os velhos sábios entendiam que o homem nada mais é do que um pedaço do universo. Agora, na véspera do ano 2000, a astrologia virou moda e tema de novela. Leda e Cidinha, as irmãs perigosas das 7 da noite, nasceram no mesmo dia, na mesma hora. São gêmeas astrais. Elas são apaixonadas pelo mesmo homem. E apesar de serem muito diferentes, vivem se esbarrando. A Leda e a Cidinha são gêmeas astrais, mas a Vera e a Silvia não são. Que signo você é, Vera? Eu sou Sagitário, com ascendente em Áries e lua em Escorpião. Eu sou Peixes, com ascendente em Peixes e lua em Touro. E você faz mapa de vez em quando? Faço sempre meu mapa, minha revolução, eu gosto. Essa última vez que eu fiz, eu inclusive gostei muito da astróloga, ela é minha amiga, entendeu? E eu entendi muito mais coisas a respeito de astrologia do que eu entendia antes. Eu acho que ajuda, principalmente se você acredita, né? Se não acreditar não adianta. Falando Chico Anísio, um dia criticando Ares, erros que... Zélia Cardoso de Melo, Virgem. Quando ela saiu do ministério, eles tiveram um encontro inesquecível. Na escolinha dele. Na vida real, Chico e Zélia se encontraram mesmo. Uma paixão. E com pouco tempo de casados, já têm um filho a caminho. Os mistérios dessa união tão surpreendente podem ter uma explicação astrológica. Para isso, é preciso fazer um cruzamento dos mapas astrais. Uma sinastria. Na sinastria, o astrólogo compara os mapas de um e de outro. A interpretação revela o que eles trazem de positivo para a relação a dois e também os pontos de conflito. Como a gente estava no começo da nossa relação, quer dizer, ver o mapa dos dois juntos, né? Eu ter acesso ao mapa dele, ele ter acesso ao meu mapa e nós vermos os dois mapas, acho que... Gente, é quase como mostrar a alma. É isso aí. Eu tenho até a gravação, a Zé tem guardado a gravação do prédio, mas não me lembro do que ela disse. Mas a astróloga Maria Eugênia Castro, que fez a sinastria do casal, nunca vai esquecer a grande atração revelada nos mapas de Chico e Zélia. Você vê o seguinte, a casa 1 é o ego, a casa 7 é o casamento. Enquanto o Chico tem a casa 1 cheia de planeta, a Zélia tem a casa 7 cheia de planeta. Então, um compensa o outro. Casa 7 da Zélia, o marido que ela quer, que o mapa dela quer que apareça para ela. Tem Saturno, o homem mais velho. Netuno, a pessoa hipersensível. Que conselho você dá para os casais quando você revela a eles esses pontos de atrito? Por exemplo, a Urano
da Zélia cai na casa 4 do Chico, bem perto dessas posições Plutão Marte. Então ela é um elemento renovador na vida dele. É uma pessoa completamente diferente que entrou na vida dele. Então o conselho seria começar a fazer essas reformas, apresentar essas sugestões suavemente, né? Docemente, calmamente, para evitar o choque. E o choque econômico, hein? Se a ministra Zélia consultasse os astros, será que eles teriam aprovado? A história, cheia de choques, seria diferente se os homens ouvissem mais as estrelas? É o que você vai ver daqui a pouco. Nuvens negras de óleo e fumaça encobrem o céu onde o homem aprendeu a decifrar as estrelas. Este é o céu do Kuwait e do Iraque, depois da Guerra do Golfo. A última guerra que o mundo assistiu e a primeira guerra tecnológica da história da humanidade tem também uma explicação na astrologia. No dia 19 de janeiro de 91, quando foram disparados os primeiros mísseis sobre Bagdá, 7 planetas estavam alinhados sobre o signo de Capricórnio. Na astrologia mundial, que estuda a história pelo ângulo do céu, esse alinhamento sugeria uma disputa de territórios, de espaço, de poder. Um momento menos indicado para os planos de Saddam Hussein. Durante a Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait, Saturno estava no signo solsticial, que seria mais propício à independência dos estados. Então, talvez se eu tivesse consultado na época o Jacques Albon diria: agora não é hora de você formar um grande bloco. Você espere para invadir o Kuwait daqui a alguns anos. Você estaria perfeitamente correto se dissesse isso. Jacques Albon, presidente da Academia de Astrologia da França, é um dos mais respeitados especialistas em astrologia mundial. Ele explica os principais fatos da história do século XX pelos ciclos de Saturno. Os ciclos de Saturno, planeta dos anéis, senhor do tempo na astrologia, duram 7 anos. Para cada 7 anos de união e expansão, correspondem mais 7 de desunião e volta ao passado. Como na Bíblia, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. O astrólogo Jacques Albon conta que a expansão do nazismo e a conquista da Europa pela Alemanha de Hitler aconteceram num ciclo de expansão de Saturno. Já o final da Segunda Guerra e a derrota do Império Nazista foram influenciados pelo ciclo desagregador. Albon diz que o momento atual também é de desunião e dá exemplo. Desmoronamento do comunismo, fim da União Soviética, dificuldade da Europa em se unificar. O astrólogo garante que os movimentos de união só vão acontecer no próximo ciclo de Saturno, a partir de 95. O Brasil não escapa dessa influência, mas aqui o movimento dos planetas provoca uma curiosa coincidência. Segundo o astrólogo Antônio Carlos Aires Bola, o céu do Brasil sugere hoje uma espécie de reencontro com 2 grandes momentos da história. Plutão está em Escorpião, que é o signo onde ele estava quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, né? E Urano e Netuno estão em Capricórnio, que é onde eles estavam quando foi declarada a independência. Então nós estamos vivendo um ciclo que é uma repetição de 2 momentos muito importantes, do descobrimento e da independência. Então a gente pode dizer que é uma tendência do Brasil ser redescoberto pelo mundo, a Eco 92 vai ajudar a isso, e de ele buscar uma maior independência. Se o enigma das estrelas, interpretado pelos astrólogos, explica as guerras e as crises, muitas vezes não permite prever o futuro das nações e o dos homens. Isso acontece porque o mapa astral tem limite. Não é uma profecia feita por alguém com poderes sobrenaturais. É apenas um registro de possibilidades, analisadas por um técnico. A astrologia não deve, e os astrólogos não devem dar respostas para ninguém prontas. Simplesmente situá-los com a qualidade do momento.
Quer dizer, agora é um bom momento para coisas de tal tipo. Então você tenta se harmonizar com aquele momento. Da mesma maneira como você olha pela janela e fala, nossa, está um dia bonito, então eu vou sair com uma camiseta fresquinha. Ou você olha para fora e diz, está chovendo, eu vou levar minha capa e meu guarda-chuva. Desde o início dos tempos, o homem olha para o céu, cheio de perguntas sobre sua origem e seu destino. A astrologia não tem todas as respostas, mas é, ao lado das religiões, um dos conhecimentos mais antigos criados pela humanidade para tentar entender o universo, suas leis e o mistério da vida. Hoje, quase 6.000 anos depois de ter nascido, sob os céus da Mesopotâmia, a astrologia vai deixando para trás o papel de oráculo do destino. A velha arte de decifrar estrelas tenta engatinhar como ciência do futuro. A astrologia só vai ser ciência se explicar como os astros distantes influem na vida da gente. Na Inglaterra, um astrônomo, para o horror dos outros cientistas, muda de lado e encontra uma explicação científica do mapa astral. É o que você vai ver daqui a pouco. Universidade de Cambridge, Inglaterra. Templo de estudo e ciência há 700 anos. Aqui estudou, pesquisou e ensinou Isaac Newton, pai da ciência moderna. Mas seria Newton também astrólogo? Astrólogos gostam de contar a história de uma conversa de Newton com seu aluno Edmund Halley, aquele que veio a dar nome ao mais famoso dos cometas. Halley teria surpreendido Newton olhando livros de astrologia e disse, mestre, o senhor, um homem de ciência, olhando essas bobagens, ao que Newton teria dito, eu estudei isso, Halley, você não. A história é curiosa e os astrólogos gostam dela como uma demonstração das ligações científicas da astrologia. Só que a história não tem fundamento. Pesquisadores aqui da Universidade de Cambridge saíram atrás dessa lenda e descobriram que de fato houve o diálogo. Mas o que Newton estava estudando não era astrologia, era a Bíblia. Sucessor de Newton na mesma cátedra de física em Cambridge, o professor Steve Hawking é uma das maiores autoridades mundiais no estudo do cosmos. Autor do best-seller Uma Breve História do Tempo, ele conhece os astros como poucos. Mas a astrologia para ele não passa de uma grande bobagem. O debate sobre o valor científico da astrologia prossegue hoje, como começou na Babilônia, há 5.000 anos. Foi lá que surgiram as primeiras referências à influência dos astros no comportamento humano. Galileu Galilei não tinha o menor respeito por astrologia, mas o astrônomo Johann Kepler, por exemplo, era um adepto. Em épocas mais recentes, cientistas americanos ficaram preocupados com o que viram um crescimento exagerado da fé na astrologia e resolveram publicar um abaixo-assinado. 186 deles assinaram um documento, entre os quais 18 ganhadores de prêmio Nobel, e a conclusão final é a seguinte: não há base científica para a crença em astrologia. Na verdade, há fortes provas em contrário. Na época do protesto americano, um casal francês começava uma pesquisa sobre astrologia. Michel e Françoise Gauquelin estudaram traços de personalidade e as correlações com posições dos astros na hora do nascimento. Médicos de prestígio na França tendiam a ter nascido sob a influência de Marte e Saturno. Poucos cientistas tinham nascido sob Júpiter, mas este planeta predominava no caso de atores, escritores, políticos e jornalistas. Marte incluía campeões de esporte, médicos, líderes militares, altos executivos, mas poucos pintores ou músicos.
Gauquelin publicou então suas conclusões sobre tipos de personalidade em função da influência desses planetas e da Lua. No ano passado, em meio a problemas pessoais, Gauquelin se suicidou. Entra em cena então Percy Simmer, nascido na África do Sul e educado na Inglaterra. Professor de astronomia na Politécnica de Plymouth, sudoeste da Inglaterra, ele produziu o que considera a prova científica da astrologia. No planetário da escola onde ensina, em nível universitário, ele nos explica que o movimento dos planetas em torno do Sol cria diferentes campos magnéticos e o homem na Terra recebe as influências. Os campos magnéticos influenciam desde as bússolas aos animais e às plantas, diz o professor, referindo-se ao senso de direção de muitas espécies. O homem também é afetado, diz ele, e vai mais longe. Acha que o ser humano, ao nascer, recebe uma influência do campo magnético que prevalece no cosmos naquele momento, resultado da posição dos astros. Só vale parto normal, adverte ele, descartando induzido e cesariana. Todo indivíduo, então, diz o professor, teria uma espécie de frequência própria, que lhe dá certos traços de personalidade. Ele inclui o conceito físico de ressonância, que se aplica ao campo magnético, diz ele, como as vibrações de som que em ritmo conseguem até destruir uma ponte. Conhecidas as influências astrais na hora do nascimento natural de uma pessoa, alega o professor, pode-se determinar os traços de personalidade. O ideal, então, diz ele, é adaptar estes traços ao que a sociedade oferece, a fim de concretizar melhor o potencial de cada um. Nada radical nesta recomendação, dizem críticos como o astrônomo Nigel Hambest. O problema é a teoria de que o sujeito nasce com traços resultantes do campo magnético no cosmos em função da hora e local do parto. O próprio professor Seymour lembra que a Sociedade Britânica de Astronomia não recebe muito bem suas teorias. Seymour flip his lid, comentou um colega, o que, em tradução pouco gentil, equivale a dizer que o professor Seymour fundiu a cuca. Será que o astrônomo pirou? Loucura mesmo é a febre da astrologia nas empresas e nos negócios. Em São Paulo, as empresas que trocaram currículo vitae pelo mapa astral dos funcionários. Em Nova York, gente que faz fortuna ouvindo as estrelas. Há alguma coisa entre o céu e a terra que só o mapa astral explica. Só assim se pode entender por que, seguindo os conselhos dos astrólogos, alguns investidores pegam as ondas de alta e de baixa das bolsas de valores e fazem fortuna. Na história de Wall Street, a bolsa de Nova York, brilha no início do século o nome do bilionário J.P. Morgan, fundador do Banco Morgan. Ele dizia, milionários não acreditam em astrologia, só os bilionários acreditam. A astróloga de Morgan era Evangeline Adams. Ela ficou famosa por legalizar a astrologia nos anos 30. Quem conta a história é o astrólogo Henry Weingarten. Evangeline foi processada por um cliente que perdeu dinheiro na bolsa. O juiz testou-a, mandando fazer um mapa de uma pessoa que ela não conhecia. Era o filho do juiz. O perfil dele, descrito por Evangeline, foi tão perfeito que o juiz a absolveu e tornou legal a prática da astrologia. Nos últimos meses, a recessão e o medo do futuro tomaram conta de Wall Street e da economia americana. E só os astrólogos estão se dando bem. O jornal The New York Times, que tem horror de astrologia e não publica horóscopos, informou essa semana que as empresas e os investidores estão consultando os astros para tentar perder menos com a crise. Para cada investidor, o astrólogo indica, dia a dia, qual o bom momento para comprar, qual a melhor hora para vender.
Eles definem a astrologia como uma ciência matemática e ganham muito dinheiro. Cobram no mínimo $100 por hora. Mas o que os astros preveem para a economia americana e mundial não é nada animador. Segundo os astrólogos de Nova York, 1993 vai ser um dos piores anos do século. Como nos anos 30, uma grande depressão vai praticamente parar a economia. Desemprego em massa, quebradeira, enfim, um desastre. Mas assim como no céu, tudo se repete em ciclos. Depois da tempestade, virá a bonança e a economia mundial a renovada. Hoje, a moda manda consultar os astros, mas nem sempre foi assim. Eu estou na astrologia há 26 anos. Veja, no começo, era impraticável dizer para alguém que a gente estava estudando astrologia, porque senão praticamente você ia para a fogueira ou então era secundado como um bruxo ou como uma figura esquisita. Agora, 26 anos depois, o quadro reverteu completamente. Hoje em dia, se eu encontro uma pessoa, eu digo, escuta, mas você ainda não conhece astrologia? A Lua, para nós, vai ser símbolo. Em São Paulo, astrologia se aprende assim, na escola. É um curso que gostaria de ser reconhecido como faculdade. São 4 anos, aulas de segunda a quinta. Em 92, está formando a primeira turma, astrólogos com diploma. Eles estudam 34 disciplinas técnicas. E o diretor acha que o sucesso desse curso acontece por causa do tipo de aluno que aparece por aqui. Mais de 50% dos nossos alunos têm pelo menos um curso superior, às vezes 2, e alguns são estudantes. Pretendo auxiliar as pessoas naquilo que eles, na visão cósmica. Sempre com uma visão maior, que é a visão kármica, a visão mais profunda do ser, né? Agora, quando vem chegando a época das eleições, os candidatos pedem socorro à astrologia mais uma vez. E os astros conseguem dar palpite em qualquer tipo de urna. A astrologia pode identificar o potencial que ele tem de resultado nas eleições. Naturalmente, considerados todos os candidatos. Para orientar um candidato, o astrólogo não cobra menos de 2,5 milhões de cruzeiros. A astrologia é um negócio que se dá bem na crise. Um laudo sobre um candidato a emprego pode custar mais de 250 mil cruzeiros. Para assessorar uma empresa durante um ano, 2,5 milhões de cruzeiros. É a astrologia empresarial. É uma consultoria onde você, por exemplo, você pode ajudar na parte de administração e planejamento. Você fala, olha, o ano está assim, os meses estão assim, você pode dizer, olha, essa época é ótima para você fechar um grande negócio, ou essa época, cuidado, grandes perdas. Uma empresa que você fez o mapa astral, por exemplo, há um ano atrás, para ver assim, vem aí uma grande recessão? Eu tive na época do Plano Collor, umas 3 empresas assim que eu estava atendendo, e a coisa estava feia. Eu falei, não sei o que é isso, mas vai faltar dinheiro, né? E a gente soube o que era, né? Nessa indústria, por exemplo, os astros participam da administração. É uma estamparia capaz de produzir até 100 mil peças por mês. A firma recebe um relatório mensal de uma assessoria astrológica que indica as melhores e piores fases para comprar, vender, investir, fazer propaganda e tudo mais. O dono sabe o que acontece quando não segue os conselhos dos astros. Num determinado dia, o relatório sugeria que não se utilizasse, não se mexesse com produto químico e tampouco líquidos. E eu tinha um serviço de lavanderia para ser executado. Não aconteceu nada, estourou a correia da turbina na mão do funcionário. A astrologia também recomendou um verdadeiro troca-troca de funções entre os funcionários dos diversos departamentos. Hoje está provado aqui dentro, não é provado, mas tem várias pessoas de Capricórnio que conseguem obter uma produtividade maior. Mas como acontecem essas trocas? Por exemplo, a pessoa estava trabalhando num setor e é de Capricórnio, aí descobre que o pessoal de Câncer é melhor, a troca é uma coisa mais ou menos assim? É o caso da Filomena, que atua na área financeira e agora acumula a função de coordenação de toda a parte do pessoal. Você é de que signo? Aquário. Quer dizer, a assessoria lá descobriu, vendo o mapa astral dela, que ela faria melhor uma outra função, é isso? E ela resolveria, de uma forma, entre aspas, mas resolveria essa deficiência que a gente está tendo com o pessoal. E os astros já influenciam também as empresas que fazem seleção de executivos. Os candidatos trazem o currículo, fazem a entrevista. Quando surge a pergunta sobre o horário do nascimento, claro,
lá vem o mapa astral. Ao finalizarmos um processo seletivo, temos normalmente 2 ou 3 candidatos dentro do mesmo nível, né? Precisamos definir aí quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Nesse momento você começa a buscar diferenças voltadas para o objetivo prático da função. O contexto como um todo de um mapa astrológico, uma análise por inteiro que vai determinar, tá, uma condição mais favorável para determinadas atividades ou não, mas não necessariamente o signo em si. O signo em si, o contexto do mapa astrológico, tudo isso também está ajudando essa turma aqui, que quer se livrar de alguns quilinhos. Além da malhação, eles contam com uma ajudazinha que vem lá do alto. O regime astrológico ele é baseado no deslocamento da Lua no céu, né? Com os ângulos que ele faz do mapa astral da pessoa. Essa dieta feita assim a partir dos hábitos, vem assim coma mais queijo, menos carne, é uma coisa assim? Não, não é um cardápio, é um período, tá? São diversos períodos, aliás, críticos ou supercríticos, quer dizer, num período de 12 horas ou de 24 horas, em que há uma tendência a aumentar a retenção de líquidos no organismo. Então a gente faz uma dieta líquida para esses períodos, né? A hora que começa, a hora que termina, que justamente a gente vai tentar eliminar os líquidos com mais líquidos. Um astrólogo conceituado cobra pelo menos 130 mil cruzeiros por hora de trabalho. Um simples mapa astral, que hoje é feito com a ajuda do computador, pode custar 100 mil cruzeiros. Parece que a conjunção dos astros nessa temporada também é favorável à astrologia aqui dentro das livrarias. Há prateleiras inteirinhas só com livros sobre astrologia. Esse aqui, por exemplo, olha, já está na 17ª edição. Uma só editora já lançou 100 títulos sobre astrologia. O interesse é tão grande que algumas livrarias reservam uma salinha especial e passam da teoria à prática. Tudo pago, é claro. E os profetas dos astros já anunciam até a possibilidade de conhecer o fogo. Foi feita uma pesquisa relacionando 1000 casos de incêndios na cidade de São Paulo, entre 1980 e 1989, todos com vítimas. Fazendo um mapa astral de cada incêndio, isto é, tomando como referência o dia e o horário que cada incêndio começou. Marte estava passando no meio do céu da cidade de São Paulo, preferencialmente nos momentos de incêndio. Assim como Saturno também. Quer dizer, existe uma conjunção Marte no meio do céu junto com Saturno. Quando isso acontece aqui em São Paulo, quando passa no meio do céu... Eu não diria que teria que ser uma coisa fatalística, mas existe uma probabilidade. Quer dizer, aqueles dois elementos no céu, com uma condição típica, um fio mal ligado, a coisa pode vir a acontecer. Se você dirigisse o Corpo de Bombeiros, se você tivesse alguma ascendência sobre o Corpo de Bombeiros, lá no comando, você dizia, olha, prestem atenção em Marte, em Saturno. Você tomaria essa medida? Seria uma das atitudes que eu tomaria. Pelo que a gente vê, o Brasil está virando o país da astrologia. Não é para menos. O Brasil é a única nação que já traz na bandeira o mapa astral. Que país é este, segundo a astrologia? Você vai ver daqui a pouco. O céu da pátria, neste instante, brilha com toda a força o zodíaco. Os brasileiros estão procurando explicação para tudo na astrologia. E como o nosso céu não anda assim tão risonho e límpido, o jeito é buscar no astral um resto de esperança. Olhando para a bandeira do Brasil, eu notei que na bandeira do Brasil nós temos um mapa astral. Esse mapa astral é do dia 15 de novembro de 1889, às 8h35 da manhã. Supostamente, a hora que Deodoro da Fonseca foi à casa do Visconde de Ouro Preto e o prendeu. E o mais interessante nessa bandeira é que parece a única bandeira do mundo que tem um mapa astral registrado nela. E é realmente um mapa astral porque ela tem um ascendente na constelação de Capricórnio. E tem a única estrela que está superior na bandeira, a estrela Espica da constelação da Virgem. Poxa, quem colocou isso aqui tinha realmente um fundamento astrológico, porque ele pensava que a estrela da Virgem
o país 7 de setembro, virgem. Então eu vou homenagear o país virginianamente dentro da bandeira e coloco a estrela espica acima da faixa ordem e progresso. Bom, se esse cidadão chamado Brasil, você fez o mapa astral dele, ele senta aqui na sua frente, você vai começar a falar com ele sobre o que você descobriu no mapa astral dele, o que você diria primeiro? Olha bem para o ascendente aquário. Um ascendente aquário, tipicamente um ascendente que busca a liberdade. O interessante é que o mapa do Brasil, atualmente, aquário passa Saturno no ascendente. 2 anos, que repete basicamente um ciclo de 30 anos. O ciclo de 30 anos, Saturno ascendente indica dificuldade, opressão do povo. Esse ciclo de 30 anos foi 63, foi 32, uma época getuliana, uma época de revolução, 64, e agora passamos exatamente para o mesmo período. Isso significa o quê? A busca de uma reestruturação. Saturno também, em astrologia, é o pai. Então, quando a gente se refere ao pai, a gente diz que o Brasil procura um pai. Não tendo pai, ele entra em crise. E na crise, não tem erro. O homem olha para o céu e pede ajuda aos astros.